Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Atendo Curitiba, toda a região metropolitana e realizo também atendimento online. Caso você queira uma consulta online, sem compromisso, para a gente conversar, para eu poder te explicar melhor como que seria esse tratamento online, fique à vontade e entre em contato. Hoje o vídeo é para a gente conversar sobre o caso de uma paciente que eu tenho, que ela faz parte de um programa chamado Programa Respire Melhor. O Programa Respire Melhor engloba qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa, seja ela com qualquer doença ou uma pessoa sem doença pulmonar que queira uma qualidade de vida melhor, respirar melhor, ter um controle maior da sua respiração. Então, esse programa ele é composto por uma consulta mensal comigo. Ela pode ser em domicílio, online ou no local que eu atendo, no consultório que eu atendo aqui em Curitiba. E, faz parte também do programa um aparelho de treinamento muscular inspiratório. Esse aparelho de treinamento muscular inspiratório a gente prescreve no dia da primeira consulta, né? Então, nem todo paciente vai usar o mesmo aparelho. Cada paciente vai ter um aparelho, um modelo de aparelho diferente, que esse aparelho ele é prescrito de acordo com as características da pessoa. Essa paciente que eu vou falar para vocês é a Joana. Ela é uma paciente que tem enfisema e doença pulmonar obstrutiva crônica, que pra gente é basicamente a mesma coisa, tá? Então a Joana ela começou no programa no dia 24 de setembro do ano passado. Tá? A Joana já era minha paciente, a gente fazia um acompanhamento periódico. Tá? Ano passado ela apresentou. Então, no começo desse evento aí que a gente teve, que acho que foi 2019, ela me procurou pela primeira vez. Nós fizemos 10 atendimentos. E depois paramos e fizemos um acompanhamento inicialmente a cada 6 meses, depois a cada 3 meses. Esse acompanhamento era uma consulta onde eu realizava o teste de caminhada, fazia a avaliação de força muscular respiratória, e foi assim durante um bom tempo. Por volta de setembro do ano passado, a Joana começou a apresentar uma queda, e daí a gente retomou o atendimento de fisioterapia respiratória. E depois, a partir ali do dia 26 de outubro, na verdade, que ela entrou no programa Respire Melhor. Aí eu prescrevi um aparelho para ela, ela adquiriu o aparelho. O aparelho que ela adquiriu foi o PowerBreath Plus Magic, que é esse modelo aqui, porém é um aparelho branco. Tá? O que difere esse aparelho aqui com o aparelho que a Joana comprou não é só a cor, é o nível de carga. Então, cada nível do aparelho ele corresponde a uma carga, que é o que a gente avalia nesse aparelho aqui, por exemplo. Tá? Ou aquele reloginho, que é o manovacômetro, que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos. Então, nessa primeira avaliação, a Joana ela estava com uma força muscular reduzida, uma força muscular inspiratória reduzida. E daí, numa conversa que a gente teve, eu sugeri esse acompanhamento para ela e ela teve a adesão do programa. Então, a gente vem fazendo esse acompanhamento na frequência de uma vez por mês, tá? Então, na segunda avaliação, eu peguei aqui a segunda avaliação, a Joana ela tinha uma força muscular inspiratória de 66, isso já na segunda avaliação. 66,53, o normal para a Joana era de 67, tá? E ela fazia um volume em cada inspiração de 2,20 litros. Isso na segunda avaliação. Na primeira era 47 de força muscular inspiratória, tá? E 1,5 de volume. Então já na segunda
a avaliação a gente passou para 66,53 e 2,2 de volume. Isso é muita coisa, né? Principalmente no que diz respeito à força muscular inspiratória, qual que é a minha pretensão com a Joana? Chegar a uma força muscular inspiratória acima do que seria o normal para ela, porque caso haja alguma intercorrência com o pulmão dela, qualquer tipo de exacerbação, então a força muscular respiratória normal da Joana é essa. Se a gente consegue elevar a força muscular inspiratória da Joana nesse patamar, caso ela tenha uma queda, toda exacerbação da doença vai fazer com que ela perca a força muscular. Aí, a gente consegue chegar aqui, a gente já tem ainda um alívio, uma folga, para que a Joana tenha uma qualidade de vida e tenha tempo para sair dessa exacerbação sem ter uma intercorrência de evoluir para uma pneumonia, por exemplo. Lembrando que o treinamento muscular inspiratório ou o tratamento de fisioterapia respiratória, ele é preventivo para quadros de pneumonia também. Ele não previne gripe e infecções, mas previne um quadro de pneumonia, tá? E ameniza os sintomas de uma gripe ou de uma infecção. Atualmente, eu fiz a última consulta com a Joana, foi dia 3 desse mês, né? Aí no dia 3 desse mês foi a última, e daí o que a gente conseguiu foi uma força muscular inspiratória de... Deixa eu acessar aqui o laudo dela. Então foi uma força muscular inspiratória de 78,4. E a força muscular respiratória normal para a Joana é de 67. Nessa avaliação aqui a gente apresentou uma queda na condição de volume. Por que houve essa queda de volume? Então ela piorou? Não, ela não piorou. Tá? Foi como? Para ela conseguir essa tração um pouco maior, ela acabou recrutando músculo acessório da respiração. Então ela fazia um pouquinho isso daqui. Tá? Isso foi uma das causas que esse volume dela foi um pouquinho menor. Porém, algo relevante é que a força muscular inspiratória dela aumentou. E isso cai naquela questão dessa folga que eu falei para vocês, né? Como a Joana é uma pessoa que vai manter esse acompanhamento uma vez por mês comigo, pelo menos espero que ela mantenha, né? Até hoje ela me deixa feliz com a credibilidade que ela me dá, podendo cuidar da saúde respiratória dela. Então, nesse tempo aí que a gente vai ficar junto com a Joana, eu vou conseguir contornar esse problema aqui. Isso é normal, qualquer pessoa faz, principalmente quando existe aumento da carga ou aumento da tração do músculo. Vai fazer isso daqui. Acaba sendo de certa forma normal. Qual que é o papel do profissional aí? Passar esse feedback para o paciente para que isso seja evitado. Essa situação. Tá? Então, a gente conseguindo evitar que a Joana ou qualquer outro paciente pare de recrutar músculo acessório da respiração, a gente consegue de uma forma mais efetiva ou mais ideal atingir a hipertrofia diafragmática e fazer com que o paciente gere um volume maior por respiração. O paciente gerando um volume maior por respiração, ele consegue, ele mesmo, o sistema nervoso dele, acaba desencadeando isso que eu vou falar para vocês, a capacidade de reduzir a frequência respiratória. Então, se você faz um volume menor em cada inspiração, você precisa respirar mais vezes para que essa queda de volume seja compensada. Por isso que eu bato sempre na tecla de não recrutar músculo acessório na hora da respiração.
Então, esse acompanhamento, esse programa, seja com a Joana, com qualquer pessoa, ele não tem um prazo para acabar, ele é uma consulta uma vez por mês, onde a gente regula todas essas, regula a carga do aparelho. Atualmente com a Joana eu estou trabalhando com 50% da carga avaliada. A minha pretensão com a Joana, apesar de dela ser uma pessoa que tem um diagnóstico de DPOC, é chegar a trabalhar com 100% da carga avaliada, tá? E o 100% da carga avaliada, desde que ela mantenha isso daqui. E pare com isso daqui. Então isso é a correção, são as correções que a gente tem que ir fazendo no meio da caminhada aí, tanto com a Joana como com qualquer outro paciente. Por exemplo, tem o seu Agenor, que ele é um paciente. O seu Agenor, ele está num programa que é o programa reabilitar. O programa reabilitar, ele compreende a aquisição de um aparelho de treinamento muscular inspiratório e também a frequências de atendimento comigo de 2 a 3 vezes na semana, tá? O seu Agenor já está numa fase de manutenção, então nessa fase de manutenção eu atendo o seu Agenor 2 vezes por semana, mas inicialmente a gente trabalha 3 vezes por semana com o paciente. Então, voltando, no caso da Joana, né, mais especificamente, a gente tem esse trabalho uma vez por mês e a gente faz a correção da carga, a correção do movimento respiratório, passa demais orientações e existe essa planilha aqui, né? Então, dessa planilha aqui, uma vez por mês fica com o paciente faz todas as anotações. Em cima das anotações que o paciente faz, eu vejo como é a adesão do paciente e o que eu posso fazer para que seja melhorada essa adesão do paciente. Qual que é a dificuldade que eu vejo em relação à aquisição do PowerBridge, tá? Que é o aparelho que eu prescrevo no programa, tanto no programa Reabilitar quanto no programa Respire Melhor. Muitas pessoas compram um aparelho, simplesmente compram e começam a usar. Eu acho isso de certa forma ruim, por quê? Porque os benefícios do aparelho não se consistem em apenas comprar o aparelho e usar o aparelho. Então, por exemplo, pegar o exemplo da Joana de novo. Se eu pego a Joana e deixo a Joana simplesmente usar o aparelho assim, o aparelho não vai ter benefício nenhum para ela, tá? Então daí ela fez um investimento no valor de, não lembro, mas eu acho que foi 680 na época. Hoje eu consegui reduzir um pouco mais o valor desse aparelho, mas ainda assim é um valor caro. Então você faz um investimento alto em um aparelho para não ter o máximo de aproveitamento dele. E outro detalhe, né? Quando a gente fala para se ter esse aproveitamento, a gente tem que trabalhar com algumas porcentagens de carga. E essa porcentagem de carga, a gente consegue ter assertividade nela a partir do momento que o paciente é avaliado, né? Recente teve um caso de uma pessoa aqui de Curitiba mesmo que entrou em contato com o site de treinamento respiratório para adquirir um aparelho, né? Então, a médica da minha mãe aí pediu para comprar um PowerBridge. Eu queria saber qual que é o melhor. Não tem qual PowerBridge é melhor. Na minha visão, não tem. O que é melhor é a avaliação que é feita por esse paciente, né? Para esse paciente, né? Então, a partir do momento que a gente avalia certo, avalia de uma forma precisa, e no meu entendimento, a melhor precisão para se avaliar um paciente, no meu caso, para o programa Respire Melhor, é esse aparelho aqui. Eu acho que esse aparelho ele tem uma capacidade de avaliação melhor do que o manovacômetro analógico. Por quê? Porque esse aparelho aqui, ele traz a média de 30 respirações. E o músculo respiratório, o nosso músculo respiratório, ele não trabalha uma única vez. E a avaliação do manovacômetro analógico só é feita uma vez, né? Então, você puxa o ar, anota o valor, espera um tempo, espera o paciente descansar,
puxa de novo, anota o outro valor e você pega o maior valor. Você pegou, se, por exemplo, na última avaliação que eu fiz com a Joana, se eu fosse adotar o maior valor, o maior valor em cima da inspiração mais forte da Joana, o maior valor seria 107,26. Eu adotei um valor menor, porque esse valor menor que eu adotei é a média das 30 respirações que a Joana fez. E em cima disso, a gente prescreve o porcentagem de carga que vai trabalhar com a Joana. E, se eu não me engano, a Joana está com 50% da carga que foi avaliada. Tá? 70 e pouco, ela vai estar com seus 30 e pouco, 40 de carga de treinamento. Então daí, essa paciente que fez a aquisição do aparelho aí esses dias, foi sexta-feira que eu entreguei para ela, ela falou, não se preocupa não, que eu peço para ela fazer no fraquinho. Se você fizer no fraquinho, né, a gente não consegue saber se esse fraquinho ele está alcançando um limiar, né, para a excitação do músculo, para que o músculo tenha essa acomodação de estímulo, que é o que vai promover essa melhora. Não tem como a gente saber. Sem avaliação com o manovacômetro, não. Outro detalhe também é o que eu observo muitos pacientes fazendo. Inclusive um paciente que eu fui ontem, né, na avaliação, ele puxava o ar assim. Quando a gente faz uma proposta de um trabalho com esse, é treino de força. Treino de força você puxa forte. Independente se a carga for baixa. Então eu reduzo a carga aqui. Independente da redução de carga, é treino de força. Treino de força é... Tem um dos pacientes também que eu atendo, né? Ele já é um idoso de 89 anos, daí eu ajusto. Tentei ajustar a carga do aparelho, ele vai... não tá vindo ar, pô. Você tá muito forte. O que eu faço com que os meus pacientes entendam é que justamente isso daqui é um treino de força. E esse princípio da regulagem de carga do aparelho implica uma redução na passagem de ar pela válvula do aparelho. Justamente por quê? Para que o seu músculo trabalhe mais, trabalhe de uma forma mais intensa, mas dentro de um padrão, para que você não faça movimentos compensatórios. E infelizmente isso só é feito com um profissional que entende da mecânica ventilatória, um profissional que entende da fisioterapia, da fisiologia respiratória, e isso você encontra aos montes. Tá? Aqui em Curitiba tem dezenas de pessoas que são extremamente capazes e com conhecimento até maior que o meu em fisiologia respiratória. Isso tem. Agora, quantos têm um conhecimento do aparelho? Para saber qual aparelho vai prescrever, como vai avaliar e dentro do que for avaliado, qual que é a melhor estratégia de tratamento. Tratamento que eu falo é o treinamento com o aparelho. Então, por exemplo, quando eu tenho essa tabela aqui, um protocolo ideal é que o paciente vai realizar. Aqui não está dando para vocês verem, mas aqui assim, a tabela do dia da semana, aqui manhã, aqui tarde ou noite. Então esse protocolo que eu realizo é 2 vezes ao dia. Tá? Tem paciente daí a paciente do programa Reabilitar que não faz aquisição do aparelho? Tem. Já trabalho com muitos assim, o paciente não faz aquisição do aparelho. Ele só usa o aparelho nos dias do atendimento. Vai ter uma resposta boa? Tem uma resposta. Mas eu não sei se essa resposta é tão boa quanto, por exemplo, a que a Joana tá tendo. Tá? Quer dizer, na verdade eu até sei, mas para não prolongar muito o vídeo, eu não vou pegar um por um para passar para vocês. Mas a resposta para a Joana é melhor. Tem situações, por exemplo, de paciente do programa Reabilitar,
que passou por essa doença aí que todo mundo teve dificuldades, tá? Que eu não vou citar o nome aqui para não cortar o alcance do vídeo, que ele veio até mim, participou do programa Reabilitar, mas não adquiriu o aparelho. A gente teve uma progressão grande com ele, tá? Mas ele não teve hipertrofia diafragmática. Esse paciente, ele abandonou o tratamento, ele iria fazer um acompanhamento uma vez por mês comigo, mas abandonou o tratamento, não me respondeu mais mensagens, e assim, é um paciente, eu tenho uma certa preocupação com ele, porque foi diagnosticado com essa doença, teve algumas alterações aí, né, que no pós a doença, e ele já tinha um diagnóstico de fibrose pulmonar e asma. Nessas condições, o impacto desses problemas pulmonares no músculo respiratório dele passa a ser bem grande. Então, era um paciente assim que no futuro ele ia precisar adquirir o Power Bridge, tá? E não sei como é esse futuro, né? Seria interessante a gente ter esse acompanhamento para detectar a hora que ele está tendo essa queda de força muscular respiratória, né? Como, por exemplo, a Joana e o seu Genor, que eles estão fazendo esse acompanhamento. Comigo a gente consegue detectar essa queda de carga muscular respiratória e tomar as atitudes necessárias para que não haja essa perda progressiva de força muscular respiratória. Aqui esse é o grande diferencial de você ter um profissional da área, tá? Existem medidas que são válidas e a gente adota para que amenize a perda de força muscular respiratória ou evite-se essa perda de força muscular respiratória. Então, se você é paciente, faz uso do Power Bridge, já adquiriu o Power Bridge, qualquer pessoa, eu convido você a conhecer esse programa, de repente marcar uma avaliação sem compromisso com a gente. E essa avaliação e esse acompanhamento no programa tem o valor de justamente fazer com que você se beneficie do máximo que o aparelho pode te oferecer, tá certo? Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, acompanhe todo o nosso trabalho, as nossas informações aí, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Muito obrigado, abraço, tchau e até o próximo vídeo.